Boa tarde. Boa tarde, irmãos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez, damos graças a Deus pelo nosso encontro nesse grupo de trabalho denominado Irmãos de Célia Lúcius, que acontece nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras. É uma bênção termos essa oportunidade. Como preparação para a nossa prece, eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versículos 9 ao 13. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Vamos orar. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, nesse serviço, Senhor, de esclarecimento do Teu Evangelho. Agradecemos a oportunidade e Te pedimos que nos ajudes a colocar nossos sentimentos e pensamentos em sintonia com o alto, a fim de que possamos, Senhor, assimilar e absorver todos os ensinamentos aqui expostos. Fique conosco, Senhor, e que possamos estar sempre na Sua paz. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos início ao estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, estamos vivendo um momento muito difícil e delicado que traz a todos nós, aos nossos corações, uma carga emocional muito forte. E nesse tempo está sendo muito comum ouvir algumas pessoas dizendo que Deus está no controle. E essa é uma certeza que o nosso coração também deve acalentar. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer junto aos irmãos e que servirá de introdução ao estudo da tarde de hoje é: se Deus está no controle, onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Quando acreditamos que Deus está no controle, podemos adotar pelo menos dois tipos de atitudes. Uma atitude de acomodação, igual aquela letra da música, deixa a vida me levar, e ficarmos no mesmo lugar, passivos, diante das coisas, e vamos ver no que acontece. Uma outra atitude, meus irmãos, é de estar identificando o onde queremos estar. Se Deus está no controle, onde nós queremos estar? Como iremos passar pelas situações da vida? O que cabe a cada um de nós fazer? O que cabe a cada um de nós fazer se Deus está no controle? Porque, meus irmãos, somos co-criadores. O homem construtor, nas palavras do professor Prieto Baldi. E é por intermédio do homem bom, como diz Emmanuel, que o Altíssimo trabalha.
É por intermédio do homem que a obra de Deus se realiza aqui na terra. Então, cada um de nós tem a sua parte a fazer. Somos ainda imperfeitos, mas somos úteis. Essa é uma frase de Emmanuel também. Somos ainda imperfeitos, mas somos úteis. Todos somos chamados a contribuir para o bem geral. Cada um de nós tem a sua parte a fazer. Por isso, é extremamente importante ampliar o entendimento que temos de Deus. Entender que Ele está no controle, mas nós temos a nossa parte a fazer. Reconhecer que Deus é o Pai misericordioso, mas que criou a todos nós para a ação, não para ficarmos parados. Até porque, meus irmãos, parado é uma atitude antinatural. Nada na natureza é estagnado. Até a água parada, nós temos o exemplo que apodrece. Somos criaturas dotadas de liberdade, de responsabilidade e com as condições necessárias para o autoaperfeiçoamento. E entender isso é importante para compreendermos o capítulo que nos foi dado para o estudo dessa tarde. É o capítulo 9 do livro do professor Clóvis Tavares, de Jesus para os que sofrem, cujo título é As Três Orações e as Três Árvores. Nesse capítulo, o professor Clóvis, ele foca a oração de petição. O que nos fez chegar a essa conclusão foi a passagem do Evangelho de Lucas, que o professor Clóvis colocou como epígrafe do capítulo. Ele colocou assim: pedi e dar-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, que foi a mesma passagem do Evangelho de Mateus que eu li como preparação para a nossa prece. Allan Kardec, ele pergunta na questão 659 do Livro dos Espíritos, qual é o caráter da prece? E a resposta que obtém é que podemos propor-nos a três coisas por meio da prece: louvar, agradecer e pedir. E eu ouvi uma vez uma história em uma palestra sobre a oração que me chamou muita atenção, que serve também para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando agora. O palestrante, ele contou que ele estava fazendo uma viagem pela Alemanha e visitando várias igrejas. E ele reparava que na maior parte das igrejas, na parede, logo na entrada, havia quadros. E nesses quadros havia três palavras que ficavam dispostas em colunas. E aquilo chamou a atenção porque havia filipetas coladas em cada coluna. Então, muito curioso, né? Ele estava tudo escrito em alemão, então ele chamou o guia e perguntou de que se tratava aquele quadro que na maioria das igrejas havia, e muito curioso porque tinha aquelas filipetas coladas em cada coluna. Então, o guia explicou e falou que aquilo era um quadro de oração. Então, a maioria das igrejas trazia um quadro de oração. E que aquelas três palavras, né, significava, né, a primeira coluna, louvar, a segunda coluna, agradecer, e a terceira coluna, pedir.
E o curioso é que na última coluna, a coluna do pedir, era a coluna que tinha mais filipetas. E eu fiquei pensando nisso na palestra, né? Então, aquele quadro era uma constatação, uma pequena amostra de como nós, seres humanos, nos dirigimos a Deus. As orações de petição, elas ultrapassam as de louvor e agradecimento. E aí eu pergunto a mim mesma e pergunto a todos os irmãos se estamos tendo realmente a noção do que estamos pedindo ao nosso Pai. O que temos pedido ao nosso Pai? Sabemos, por Kardec, são 3 formas realmente: louvar, agradecer e pedir. E o que nós temos pedido ao nosso Pai? Quando identificamos o que temos pedido a Deus, podemos saber qual é o entendimento que estamos tendo sobre a nossa vida. Porque uma coisa leva a outra. Na verdade, os pedidos que nós fazemos, eles surgem a partir do foco que damos para a nossa vida. E é o foco, a direção que damos para a nossa vida, que cria as nossas demandas, que cria os nossos pedidos. É de acordo com a direção que eu olho que eu vou saber aquilo que eu quero. E se eu quero, eu peço. Por meio da nossa doutrina, sabemos que temos uma vida encarnada e uma vida eterna. Quer dizer, na verdade, a nossa vida encarnada, ela é um capítulo da nossa vida eterna. São vários os capítulos, né? Quantas encarnações já passamos e quantas ainda hão de vir, né? Então, temos a vida encarnada e temos a vida eterna. O ideal seria se a nossa vida encarnada nos ocupássemos em suprir nossas necessidades materiais e espirituais. Assim, realizaríamos a nossa transformação íntima, a nossa evolução para a vida eterna. Contudo, meus irmãos, não é bem assim que vem acontecendo. Fato é a constatação lá na igreja, né? O problema é que para a maior parte de nós, seres humanos, as demandas da vida encarnada se transformam em uma realidade tão absoluta que acabamos esquecendo que essas questões, essas demandas, são apenas um detalhe da nossa caminhada. E com isso, a maioria das nossas orações são pedidos para suprirem as demandas dessa vida encarnada. Então, meus irmãos, o capítulo de hoje nos mostrará como que é importante ter clareza do sentido que damos para a nossa vida. Como é importante ter clareza do sentido que damos para a nossa vida. Porque os nossos pedidos estejam diretamente ligados às ações que contribuem para uma vida dentro dos padrões da lei de Deus. Tendo clareza desse sentido que damos para a nossa vida, nossos pedidos vão estar ligados diretamente a ações que vão contribuir para uma vida realmente de obediência à lei de Deus. Então, o título, né, como eu falei anteriormente, do capítulo é As 3 Orações e as 3 Árvores. Nesse capítulo, o professor Clóvis Tavares apresenta 2 versões para a lenda das 3 árvores. Depois ele faz uma reflexão. Devido ao nosso tempo de estudo, da tarde ser um tempo de estudo mais limitado, eu peço licença para me deter
há apenas uma versão da lenda, né? O professor Clóvis, no capítulo, ele coloca 2 versões, mas por conta do nosso tempo eu vou me deter apenas a uma versão. É a versão que se encontra no livro de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier. Então, o professor Clóvis, ele cita essa versão do Humberto de Campos, do livro, ele vai ao livro, né, recolher, né, essa versão, e ele vai citar outra que ele encontrou até na imprensa campista. Só que eu vou me deter a essa do livro de Humberto de Campos, né? Bem, então, conta o professor Clóvis que Humberto de Campos nos dá notícia de uma assembleia de benfeitores espirituais, onde um venerado instrutor cristão chamado Simão Abileno foi convidado a dissertar sobre a resposta divina às preces da criatura. Então, era uma assembleia onde, né, esse instrutor ia dissertar sobre, né, a resposta que Deus dá às nossas preces. Então, essa pessoa, né, esse instrutor, conta a lenda, que segue a seguir. Em grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus que lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu a mata e avisou que o Todo Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia às petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis, arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e com humildade. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira árvore caiu sob o poder de um criador de animais que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda árvore foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhe imputavam. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração, quando que, transcorridos muitos anos depois, vieram a saber que as 3 árvores elas haviam obtido
as concessões gloriosas solicitadas ao Pai. A primeira árvore, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda árvore, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de Jesus que ele utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira e última árvore, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Continua o professor Clóvis. Simão Abileno silenciou comovido e depois de longa pausa terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto e falou: em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. E o professor Clóvis termina o capítulo fazendo a seguinte reflexão: como estamos vendo, cada prece foi respondida de maneira diferente. Que nos ensine essa delicada fábula, o divino mecanismo da oração. A palavra de Cristo, afirmando-nos que Deus dá a quem pede, pedi e dar-se-vos-á, porque quem pede recebe, deve oferecer-nos certeza de que nossas orações, elas são sempre ouvidas, infalivelmente são sempre ouvidas. O Pai Celestial, porém, não responde às nossas súplicas, concedendo-nos exatamente o que pedimos, nas brumas da nossa cegueira e da nossa ignorância. Sempre o Pai nos atende, todavia, em conformidade com a sua sabedoria suprema, considerando a essência justa de nossos pedidos. Suplicamos muitas vezes o que nos parece bom, mas que é substancialmente mal. Deus nos outorga, entretanto, o melhor, que às vezes julgamos mal e nem sempre entendemos de pronto. Tranquilidade, poder econômico, alegria, prestígio social e conforto podem parecer-nos coisas excelentes. E isso, meus irmãos, agora fazendo um parênteses, nas palavras do professor Clóvis, isso que acontece porque, como eu disse antes, de nos preparando para essa mensagem, estamos mais preocupados em suprir as necessidades da vida encarnada e pedimos o que nos trará o bem-estar para a vida encarnada. É por isso, a prece, assim, ela reflete o conjunto de nossas atitudes ante a vida. Foi aquilo que eu falei no começo, é de acordo com o foco que queremos dar à nossa vida que virão os nossos pedidos. E o professor Clóvis, ele nos diz isso,
que esse tipo de pedido é substancialmente mal. E a palavra substancialmente, ela vem de substância. Eu fui ver no dicionário o significado, né? Substância é aquilo que constitui uma base, a essência. Então, realmente, os pedidos que só valorizam a vida encarnada não contemplam o que é essencial para a nossa vida eterna. É substancialmente, como diz o professor, né, mal. E o professor Clóvis continua. Mas, muitas vezes, o melhor de Deus nos chega em forma de dor, enfermidade, decepções, lágrimas, cansaço e tristeza, com vistas à regeneração das nossas almas e à preparação de nossos corações para a vida eterna. Então, que linda e que importante reflexão a do professor Clóvis. O que é substancialmente bom para a nossa vida eterna, o melhor de Deus para nós, devido à nossa condição de espírito aqui encarnado, na maior parte das vezes chega na forma da dor. Né? Essa é a reflexão dele. Né? Aquilo que é substancialmente bom para a nossa vida eterna, o melhor de Deus para nós, na maior parte das vezes chega na forma de dor. E o bom para a nossa vida eterna é isso, são essas dores, são esses sofrimentos. O Leon Denis, né, também escreve que a dor é uma lei de equilíbrio e educação, e que o sofrimento deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento e condição de progresso. Quer dizer, condição. Todos os seres têm que passar por ele. É uma condição de progresso. Né? Por isso, eu fiz aquela reflexão no início. Deus, meus irmãos, Ele está no controle, porque a nossa vida está submetida à sua lei, a lei de Deus. Então, Deus está no controle porque a nossa vida está submetida à sua lei. Mas qual tem sido a nossa atitude diante da nossa vida? Né? Qual tem sido a nossa atitude diante da nossa vida? Qual vida tem feito mais sentido para nós? Né? São reflexões. Qual é a vida que tem feito mais sentido para nós? Porque quando a vida eterna ela faz mais sentido na nossa vida, o nosso coração, a nossa, né, a nossa oração, a nossa atitude, a nossa maneira de como passar pelos problemas e pelas dores faz toda a diferença, né? Quando é essa vida eterna? Quando escolhemos, quando focamos, quando nos direcionamos para essa vida eterna, a nossa oração, a nossa atitude, a nossa maneira de passarmos por esses problemas faz diferença, né? O nosso coração, ele vai ficar igual ao das árvores da lenda. Como que era o coração das árvores da lenda, né? Um coração que se deixa, né, conduzir com paciência, com humildade, né? E não deixa de acreditar na misericórdia do Pai. Essa foi a atitude das 3 árvores. Era o que o coração delas dizia para elas fazerem, né? Um coração que deixava, né, elas se deixarem conduzir com a paciência, com humildade, acreditando na misericórdia do Pai. Porque, ora, entendendo que a oração, né, não mudará a natureza
nem o curso das nossas provações, mas irá permitir o amparo e o consolo espiritual necessário. Em um momento, elas pediram, vão parar, não me corta, ou elas ficaram relegadas durante muito tempo em lugares que não condiziam com os seus pedidos, Mas, elas não oraram, querendo mudar a situação, Então a oração, ela não mudará a natureza nem o curso das nossas provações, até Kardec que escreve isso no Livro dos Espíritos, mas irá permitir o amparo e o consolo espiritual necessário. Então, era esse o coração das árvores, um coração que se sentia amparado por Deus, um coração que é confiante, porque acredita, como disse o professor Clóvis no final do capítulo, ele diz o seguinte, que Deus nos concede sempre o melhor. Então, o coração das árvores, era esse coração, que além de paciente, que além de humilde, ele acreditava que Deus nos concede sempre o melhor. Então, meus irmãos, para terminar, que possamos valorizar e priorizar a nossa vida eterna, realizando atitudes que realmente façam sentido na nossa vida e na vida de alguém. Que saibamos acolher a dor e o sofrimento como necessários meios de despertar os nossos sentidos adormecidos, porque Deus nos concede sempre o melhor. Que nas nossas orações possamos sempre agradecer ao nosso Pai pela sua infinita misericórdia para conosco. Que possamos louvá-lo pela oportunidade da nossa vida e da vida dos nossos queridos. E que também possamos pedir, sim, que possamos pedir, mas pedir o que realmente importa, que é o auxílio e a proteção, para que possamos sempre nos sentir amparados e fortalecidos em nossas provações, até mesmo em momentos tão difíceis quanto esse que estamos vivendo. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Senhor, em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para finalizarmos o estudo dessa tarde. Fique conosco, Senhor. Que assim seja.